quando a ansiedade masculina no relacionamento não parece ansiedade. Deixa eu te contar uma cena que talvez você já tenha vivido. Ela demora um pouco mais para responder, só isso. Nada mais aconteceu. Ela não terminou com você, não disse que perdeu o interesse, não falou que tem outra pessoa, ela só demorou. Mas de repente, alguma coisa muda dentro da sua cabeça. E aí você começa a voltar na última conversa. E fica aí pensando, será que eu falei alguma coisa errada? Daí você olha o celular de novo, nada. E aí vem outra pergunta, será que ela está diferente comigo? Talvez, só talvez, já vou eu começar com os meus talvez aqui. Talvez você comece a analisar o jeito como ela escreveu, o tamanho da mensagem, o tempo que ela levou, até uma palavra que ela usou diferente do normal. E quando você percebe, você já está tentando montar uma explicação para uma coisa que talvez nem tenha explicação nenhuma. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta bem incômoda. E se isso que você chama de análise não for exatamente análise? E se em alguns casos o que parece racionalidade for na verdade uma forma disfarçada de ansiedade? Porque talvez você não esteja tentando descobrir o que ela está pensando. Talvez você esteja tentando se livrar de uma sensação bem mais difícil de aguentar, a sensação de não saber. E essa diferença muda completamente a forma como você entende o que está acontecendo aí dentro de você. Quando a gente se envolve emocionalmente com alguém, existe uma coisa que o nosso cérebro adoraria ter, mas que relacionamento nenhum consegue oferecer por completo. E é a certeza. Você pode gostar muito de alguém e não ter certeza nenhuma de que essa pessoa vai continuar gostando de você. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim ser rejeitado. Pode estar numa relação saudável e ainda ter medo de perdê-la. E pode receber uma mensagem diferente do normal sem fazer a menor ideia do motivo. O problema é que a mente ansiosa não gosta nada desse espaço em branco entre o que aconteceu e a explicação para isso. Então ela tenta preencher esses espaços na marra, à força. Então se ela demora para responder, você logo pensa, nossa, ela tá perdendo o interesse. Ela fica mais quieta, daí você já pensa, alguma coisa aconteceu. Ela não está tão carinhosa quanto ontem, nossa, será que tem outra pessoa entre nós? Então acompanha aqui comigo, repara numa coisa. O fato é pequeno, a interpretação é gigante. E quando a interpretação cresce desse jeito, a emoção vem junto. Você sente ansiedade. E aí você tenta resolver essa ansiedade fazendo o que parece mais lógico, analisando ainda mais. Você relê a conversa, vasculha os sinais, fica pensando no que podia ter feito de diferente, talvez mande outra mensagem ou talvez procure uma confirmação. E se ela responde com carinho, daí vem aquele alívio, pronto, tá tudo bem entre a gente. Só que presta atenção num detalhe importante aqui. A dúvida foi embora, mas o seu cérebro acabou de aprender uma coisa que eu considero bastante perigosa. Ele aprendeu que procurar confirmação faz a ansiedade diminuir. E na próxima vez que aparecer uma incerteza, ele vai querer fazer exatamente a mesma coisa. De novo e de novo. Então é assim, bem devagar, que um relacionamento vai virar uma espécie de investigação. Você já não está mais vivendo a relação, você está monitorando a relação. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Viver é conversar, é estar presente, é conhecer a pessoa, sentir o que acontece entre vocês. Monitorar é diferente, é ficar o tempo todo de olho para ver se alguma coisa mudou. Aí você começa, nossa, hoje ela respondeu diferente, hoje ela não falou daquele jeito. Ontem ela parecia mais interessada. Será que eu estou demonstrando sentimento demais? E fica nesse looping de pensamentos. E talvez seja exatamente aí que você precise
parar por um segundo, porque existe uma pergunta bem mais profunda do que o que ela está sentindo. E a pergunta é: por que eu preciso tanto saber o que ela está sentindo para conseguir ficar bem? E se você percebeu que essa pergunta bateu em algum lugar aí dentro de você, eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma comunidade gratuita onde eu compartilho justamente esse tipo de reflexão e onde eu respondo as perguntas de vocês, onde a gente tem uma interação mais próxima. Então, lá dentro dessa comunidade, eu compartilho justamente esse tipo de reflexão, né? Situações que a gente vive nos relacionamentos, mas muitas vezes não consegue entender sozinhos. Não é um grupo para ficar recebendo propaganda o dia inteiro. É um espaço onde eu compartilho conteúdo, reflexões, eu respondo perguntas de vocês, onde a gente pode se ajudar e ajudar vocês a enxergar algumas coisas que talvez vocês estejam vivendo sem perceber. Então, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você sente que precisa entender melhor o que está acontecendo dentro de você, nos seus relacionamentos, entra lá pra gente conversar mais. Então, por que você precisa saber tudo que ela está sentindo para você conseguir ficar bem? Essa pergunta muda o foco completamente. Você para de investigar a outra pessoa e começa a observar o seu próprio estado emocional. E isso importa porque nem toda a ansiedade aparece como um homem desesperado correndo atrás. Às vezes ela se disfarça de outro jeito. Então o homem sente insegurança, mas ele diz: bom, eu só estou prestando atenção. Aí ele sente medo de perder alguém, mas ele pensa: não, eu só quero entender os sinais. Ele precisa de segurança, mas ele chama isso de: eu só quero saber onde eu estou pisando. E pode até ser verdade que você queira entender mais, mas talvez tenha uma segunda coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você está tentando transformar uma situação emocionalmente incerta numa situação que pareça intelectualmente controlável. E olha, isso aqui que eu estou explicando para você não é uma coisa que eu coloquei apenas nesse vídeo. Eu escrevi sobre isso também no meu livro Entre o Passado e o Futuro, que é este livro aqui colorido. Inclusive, tem um capítulo aqui chamado O Medo do Abandono. Deixa eu procurar. O Medo do Abandono, como o receio da perda pode minar as suas relações. E eu quero até mostrar para vocês, porque tem uma parte aqui que conversa muito com o que eu estou explicando. Então, aqui eu começo justamente falando sobre como o medo da perda de alguém pode começar a tomar conta da relação. E depois, aqui mais pra frente, eu falo de uma coisa que é muito comum. Quando uma pequena mudança no comportamento da outra pessoa já é interpretada como uma ameaça. Ou seja, a pessoa não está necessariamente diante de uma rejeição, mas o medo faz com que ela interprete aquilo como se estivesse. Então, se você percebe que você faz isso, se uma mudança na mensagem, no comportamento ou na atenção da pessoa já faz você imaginar que alguma coisa está errada, talvez valha a pena você olhar este capítulo, este livro no geral, porque talvez o problema não seja apenas o que está acontecendo no seu relacionamento hoje. Talvez exista um padrão aí que você ainda não percebeu e que ele vem se repetindo. O livro está dentro do espaço da Espiral do Desenvolvimento, no formato físico e digital, e o link fica aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, meus queridos e minhas queridas, o relacionamento não é uma equação matemática. Então você pode ficar meia hora analisando ali uma mensagem e continuar sem saber por que ela demorou para responder. Pode observar cada detalhe e mesmo assim não fazer ideia do que a outra pessoa está sentindo, porque existe uma verdade difícil, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Você nunca vai ter acesso completo à mente de outra pessoa, entenda isso. E talvez uma parte importante de amadurecer emocionalmente seja aprender a suportar isso. Agora tem um outro lado da moeda também que eu vou apresentar aqui para você. Tem homem que não fica tentando descobrir tudo, mas ele faz o contrário. Ele sente alguma coisa, percebe que está se envolvendo e já começa a se afastar. Daí ele fala assim: não, eu não vou depender emocionalmente de ninguém. Eu não preciso disso. Se ela quiser, sabe onde me encontrar. Então ele racionaliza, ele esconde, diminui a importância do que ele mesmo está sentindo, evita as conversas mais vulneráveis e pode até se convencer de que é simplesmente um cara independente. Mas presta atenção.
independência emocional e dificuldade de se vulnerabilizar não são as mesmas coisas. Um homem emocionalmente maduro pode sentir medo e continuar presente, pode gostar de alguém sem precisar controlar o resultado. Ele pode admitir, nossa, isso mexeu comigo, sem transformar essa admissão em vergonha. Repara como os dois extremos parecem tão diferentes. Então, de um lado, um homem que analisa tudo, do outro, o homem que não demonstra nada. Um procura segurança, o outro foge dela, mas talvez os dois tenham algo em comum: a dificuldade de ficar diante da vulnerabilidade sem sair correndo para fazer alguma coisa a respeito dela. Um tenta controlar a distância, o outro tenta controlar a proximidade. Um fica perguntando, será que ela gosta de mim? E o outro responde, eu não preciso de ninguém. Mas os dois, no fundo, estão lidando com a mesma experiência humana, o desconforto de se importar com alguém sem ter garantia nenhuma. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, tá, Paula, mas como que eu vou mudar isso? Porque perceber o padrão é uma coisa, aprender a sair dele é outra. E foi justamente por isso que eu criei a Espiral do Desenvolvimento. Dentro dela está o método Estrutura, que organiza esse trabalho de uma maneira muito mais profunda. Então, olha que legal, você não vai apenas entender porque você fica ansioso, porque se apega, porque se afasta, ou porque você precisa tanto de garantias, mas você vai começar a construir uma forma diferente de se posicionar diante dessas situações. E aí, então, se você percebeu que esse vídeo descreveu coisas que acontecem aí com você, talvez não seja o suficiente você terminar de assistir esse vídeo e sair, seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Talvez seja a hora mesmo de você começar a trabalhar isso. O acesso à Espiral do Desenvolvimento está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então, não ter 100% de garantias. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar dentro de um relacionamento. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não controlar o que a outra pessoa sente. Pode ser atencioso e não ser correspondido do mesmo jeito. Você pode ser amado e mesmo assim ter medo de perder essa pessoa. Pode perceber uma mensagem fria e não saber o motivo na hora. Isso não quer dizer necessariamente que existe um problema. Quer dizer que existe incerteza. Incerteza não necessariamente é um problema. E o ponto não é eliminar toda a incerteza da sua vida. O ponto é aprender a não transformar cada pequena incerteza numa ameaça. Porque olha só, existe um paradoxo aqui, presta atenção nisso. Quanto mais você tenta eliminar toda a chance de se sentir inseguro, mais atento você fica exatamente às coisas que podem te deixar inseguro. Você quer ficar tranquilo? Então observa. Observa para ficar tranquilo. Encontra alguma coisa ambígua, fica preocupado. Procura mais informação, encontra outra coisa ambígua e aí começa tudo de novo. Então talvez a saída não seja aprender a interpretar cada sinal com mais precisão. Talvez, só talvez, seja aprender a perceber o momento exato em que você parou de observar a realidade e começou a tentar controlar a sua própria ansiedade através dela. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, essa percepção sozinha já muda muita coisa. Na próxima vez que alguém demorar para te responder, talvez a pergunta não precisa ser, será que ela perdeu o interesse? Pode ser outra, pode ser, eu tenho alguma evidência concreta disso? Ou estou tentando preencher uma lacuna com aquilo que eu estou sentindo? Se alguém estiver diferente, você pode conversar. Mas não precisa investigar cada detalhe ali. Se você estiver inseguro, pode reconhecer isso sem transformar a sua insegurança em uma cobrança. E se você estiver com medo de perder alguém, talvez possa admitir para você mesmo, eu estou com medo. E não, nossa, eu preciso descobrir agora o que ela está pensando. Existe uma diferença muito grande entre essas duas frases. Uma coisa é sentir a emoção e outra bem diferente é obedecer imediatamente a ela.
E talvez seja exatamente aí que comece uma forma mais madura de segurança emocional. Não quando você finalmente descobre que nunca vai ser abandonado, porque isso ninguém pode te garantir, né? A gente já conversou disso aqui. Mas quando você percebe que mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer, você consegue continuar sendo você mesmo. Porque talvez o verdadeiro objetivo de um relacionamento saudável não seja eliminar a vulnerabilidade. Se relacionar é justamente aceitar que alguém se tornou importante para você. E quando alguém importa de verdade, sempre existe alguma possibilidade de perda. O que muda é a forma como você lida com essa possibilidade. E isso acaba me lembrando muito um outro trabalho que eu escrevi, que é um livro bem diferente desse conteúdo que eu estou fazendo aqui no YouTube. É uma história sobre encontros, escolhas e aquelas pequenas decisões que parecem insignificantes enquanto estão acontecendo, mas que podem mudar completamente o caminho que a nossa vida toma. Ele é um livro-jogo, ou seja, você interage com a história fazendo suas próprias escolhas, como se você fosse um personagem ali da história e vendo os possíveis resultados das suas escolhas. Porque relacionamento também é feito disso, de coisas que a gente diz, de coisas que a gente não diz, de oportunidades que a gente aproveita e de outras que a gente deixa passar. O livro se chama Os Dias que Poderiam Ser, é este livro aqui, e eu deixei o link também na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, você pode passar o relacionamento inteiro correndo atrás de garantias, ou você pode começar a desenvolver uma coisa bem mais difícil e muito mais sólida, a capacidade de continuar presente mesmo quando você não tem todas as respostas. Talvez seja por isso que, às vezes, a pergunta mais importante não seja: será que ela ainda gosta de mim? Mas sim, o que acontece dentro de mim quando eu não tenho certeza se ela gosta? E se essa pergunta ficou na sua cabeça, não deixa ela passar, porque talvez você tenha acabado de encontrar uma questão que merece ser trabalhada com mais profundidade. Então lembra, se você quiser continuar esse processo comigo, eu deixei todos os caminhos na descrição do vídeo e no comentário fixado. A comunidade gratuita, a espiral de desenvolvimento, os livros que estão lá dentro. Escolha o que fizer mais sentido para você e continue a partir daqui, porque é bem provável que seja exatamente aí que você descubra uma coisa que nenhuma análise de mensagem jamais vai conseguir te mostrar. Não é só o que você sente por aquela pessoa, é o quanto você consegue continuar inteiro quando o amor vem sem garantia nenhuma. E essa talvez seja uma das formas mais profundas de segurança emocional que existe. Não precisar ter certeza sobre o outro o tempo inteiro para conseguir estar em paz com você mesmo. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez valha a pena observar um pouco menos os sinais que você tenta decifrar nos outros e um pouco mais aquilo que esses sinais despertam dentro de você, porque muitas vezes a resposta que a gente procura na outra pessoa começa com uma pergunta que a gente ainda não teve coragem de fazer para nós mesmos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos aprofundar ainda mais no vídeo para os membros, nos conteúdos exclusivos aqui do canal. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal como membro, você está perdendo muito do seu tempo, porque lá tem conteúdos muito profundos, exclusivos, vale muito a pena. Então clica aqui embaixo, se torna membro, porque na quinta-feira nós vamos conversar mais sobre isso de uma forma bem mais profunda com os membros aqui do canal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!